Boa noite, pessoal que está chegando aí. Daqui um pouquinho mais a gente vai fazer uma live com o Cléo Cardoso, ele que é bacharel em Direito, agente de trânsito lá em Pelotas, instrutor do SESC Senat e membro do Observatório Nacional de Trânsito, para que a gente possa discutir aí as novas mudanças no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, que entraram em vigor hoje. Então o Cléo aí eu sempre digo para ele, quando eu falo sobre ele, que é uma das maiores autoridades que temos aí no nosso estado para tratar sobre o assunto trânsito, e vamos conversar um pouquinho em seguida sobre essa pauta aí, sobre essas novidades. Tem coisas que mudam muito aí o nosso dia a dia aí, as nossas formas de conduzir os nossos veículos aí, como por exemplo a questão da cadeirinha, a renovação de carteira, o prazo de validade, né, para renovar a carteira, que também foi alterado, diversas situações que se iniciaram, entraram em vigor a partir de hoje e vão fazer parte do nosso cotidiano. Então em seguida o Cléo vai estar aqui conosco conversando sobre esse assunto. Vamos aguardar o Cléo entrar na conversa aí, em seguidinha deve estar chegando. Repetindo os que estão entrando agora, a gente vai fazer uma conversa aqui para discutir as mudanças do novo código, as novas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro aí, que adicional. Cléo Cardoso, meu amigo, como estás? Tudo bem, Luiz? Como é que estamos? Tudo bem, graças Tá me ouvindo bem? a Deus. Chegando bem aí a nossa conversa ou não? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ótimo, estamos aí então nessa com novidades no Código de Trânsito Brasileiro, né, Cléo? Eu estava falando ali antes da tua entrada aqui, que como eu já tinha dito em outras oportunidades para ti, sempre digo, para mim tu é uma das maiores autoridades aí para nos trazer, nos atualizar sobre o que temos de novo aí no Código de Trânsito Brasileiro, que no começo lá, quando surgiu a discussão, se teve algumas polêmicas, principalmente na questão da cadeirinha, né, se deu bastante repercussão. Então, a gente tem grandes temas aí para tratar que vão impactar e vão estar no nosso cotidiano, são novidades aí que vão fazer parte da nossa vida, né, Cláudio? É bem isso, Luiz. Te agradeço o convite mais uma vez aí para debater sobre a temática trânsito. Realmente, no ano passado, né, no mês de outubro, a gente teve a promulgação de uma lei, que é a Lei 14.071, e ela acaba alterando aí mais de 50 pontos, né, do código, né, 50 modificações, para ser mais exato, 59, né?
enfim, em aspectos relacionados à validade da Carteira Nacional de Habilitação, transporte de crianças, né, questão do exame toxicológico também, enfim. Então, essa legislação, como foi, né, editada lá no mês de outubro, teve 6 meses, né, para entrar em vigor, e hoje é o marco, né, hoje é a data, aí, o dia 12, né, de abril, foi a data, então, que passa a vigorar essas novas modificações e alterações. Que a mídia já tem noticiado aí, né, em alguns casos, tem debatido, enfim, mas que alguns pontos não ficaram muito claros, né? Enfim, então a gente carece aí de regulamentações do próprio CONTRAN, do próprio Conselho Nacional de Trânsito, e para nossa surpresa hoje, né, a gente teve aí mais de 30 novas resoluções que acabaram moldando, né, alguns assuntos em especial. Sim. E aí já te faço uma pergunta, tu como um agente, não só um agente de trânsito, né, mas um agente do trânsito que trabalha, lida, estuda muito essa área, essas mudanças vieram para melhor? Algumas delas sim, né, e outras, no meu ponto de vista pessoal, né, houve uma flexibilização, né, principalmente na questão de pontuação na carteira do condutor, né, algumas infrações agora obrigatoriamente serão transformadas também em advertências por escrito, né, aquelas em especial de natureza leve e de natureza média, e essas flexibilizações nem sempre são vistas com bons olhos, né? Até porque o Brasil é um país que nós temos um número elevado aí de acidentes de trânsito, de vítimas fatais, com o rigor da norma que nós tínhamos no passado. No momento que tu acaba flexibilizando, infelizmente tu pode ter, né, um efeito contrário, um efeito inverso, né? Enfim, mas aguardamos, né? Aguardamos aí, né, que as pessoas realmente respeitem as regras, né, tenham cuidados relacionados a trânsito. Eu agora há pouco aí assisti um vídeo, né, que no ano passado, no ano de 2020, a gente fazendo um comparativo aí, né, em todo o mundo a gente teve mais de 1 milhão de pessoas, né, que acabaram falecendo em virtude do Covid, né, e o Brasil o Brasil não, o mundo de uma maneira geral, tá, em acidentes de trânsito a gente tem em torno de 1,5 milhão, 1,3 milhão pessoas que acabam perdendo a vida em acidentes de trânsito, e para isso nós não temos a vacina, né, enfim, Sim. e realmente está relacionado ao comportamento das pessoas, né, enfim. Algo, a gente sempre já conversou sobre isso, eu sempre disse, né, o trânsito é um lugar que nós obrigatoriamente temos que nos cuidar e cuidar a vida do outro, né? Às vezes tem aquele vizinho, aquela vizinha fofoqueira que ficam cuidando da vida do outro, que não tem nada que cuidar. No trânsito é obrigado a cuidar, a gente tem que estar sempre se cuidando e cuidando dos outros para evitar acidentes. E isso acaba, a falta desse cuidado acaba refletindo nesses números absurdos. Eu me lembro que numa palestra tua aqui em Bagé, o ano retrasado, tu trouxeste alguns dados muito impactantes com o custo disso aí aqui no Brasil, né? O custo que se tem do poder público para poder arcar com as despesas referente aos acidentes de trânsito, né? Tinha O até uma comparação Brasil. com o número de hospitais que daria para construir, né? Isso. O Brasil gasta, né, anualmente aí, em torno de 56 bilhões, né, de reais com a questão dos acidentes de trânsito. É leito de hospital, né, é internação, é deslocamento de ambulâncias, né, enfim, é todo um aparato, né, para a questão do acidente em si, toda uma movimentação que poderia ser utilizado em outras demandas, né, como tu bem citou aí, para a construção de escolas, né, para a construção de novos hospitais, né, esses leitos serem ocupados por outras, né, especialidades e não as questões de trânsito. E quando a gente pensava em trânsito há um tempo atrás, aí se pensava muito em carro, moto, caminhão, mas trânsito é mais do que isso, né? Ele envolve também o pedestre, envolve também o ciclista, e aí quando um desses atores deixa de cumprir a regra, a gente acaba tendo, né, o risco do acidente, né? Sim. Mas é isso. Cléo, pessoal que está assistindo aí, se quiser fazer pergunta, pode colocar nos comentários, a gente vai lendo de acordo com o que vai fluindo o assunto aqui. E vamos então à nossa pauta principal, que são as modificações. Vamos começar aí pela validade da CNH, o que temos de novo aí, Cléo? Hoje passa a vigorar nova data de validade, né, prazo de validade das carteiras nacionais de habilitação, que até então, né, Luiz, o prazo máximo no Brasil, desde 97, era de 5 anos, e hoje, quem buscou a autoescola, quem buscou o CFC para executar a renovação,
dependendo da sua idade, já deve ter recebido, né, um novo prazo aí de validade da carteira. Então, aquelas pessoas, né, que não completaram os 50 anos de idade, tá, e passam lá pela avaliação médica, né, enfim, poderão receber 10 anos de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Aquelas pessoas, né, que já completaram os 50 anos de idade e aquelas inferior a 70 anos de idade, tá, o prazo de validade será de 5 anos. E aquelas pessoas que têm 70 anos de idade ou mais, tá, o prazo de validade da carteira de 3 anos. Tá? Essa regra se aplica para quem buscou a autoescola, para quem buscou a renovação da carteira de hoje em diante. Tá? Ela não retroage, né, ao passado, que é uma dúvida que o pessoal tinha com muita frequência aí, né? Ah, minha carteira, eu renovei no ano passado, já recebo os 10 anos, enfim. Não, é só para quem renovar a partir de hoje, né, do dia 12 de abril. Sim, perfeito. Isso aí era uma pergunta que eu ia te fazer, se já entrava, se ela teria se ela retroagiria ou não, se pegaria quem estava já com prazo, por exemplo, vencendo nos próximos dias, mas então não, é só a partir de hoje, conta os prazos futuros. Quem está com a carteira por vencer, renovou recentemente, vai contar o prazo antigo, né? Justamente. Essa alteração só para quem renova a partir de agora, porque o prazo de validade está diretamente ligado, né, ao prazo de exame médico. Né? Então, da data que a pessoa realizou o médico é que passa a contar. E como ali passa a vigorar a partir de hoje, quem realizou o exame médico a partir do dia 12 de abril, pega a nova nomenclatura da legislação. Quem realizou, né, anterior, pega a regra antiga. Sim, perfeito. Vamos então a outro assunto já também dentro da CNH, os pontos, né? A perda de pontos aí, como é que ficou essa questão do número, a quantidade de pontos para tu ter a suspensão da carteira? Na verdade, a gente tem um teto, né, também desde 97 para a suspensão da CNH, que é de 20 pontos, né? Então, aquele condutor que comete irregularidades, cometeu uma hoje, outra 2, 3 meses após, né, e assim por diante, e ele chega ao patamar de 20 pontos, tá, teria aberto, né, um processo de suspensão do direito de dirigir. Essa pontuação, a partir de hoje, ela muda também, né? O novo teto para a suspensão da carteira será de 40 pontos, tá? 40 pontos para o motorista, né, que não tenha, nos últimos 12 meses, nenhuma infração gravíssima. Tá? Se no último ano, Diego, ele teve uma infração gravíssima, o teto dele é menor, é de 30 pontos. Tá? E se ele teve lá a infelicidade, né, de cometer nos últimos 12 meses 2 ou mais infrações gravíssimas, o teto dele, né, será continuar o mesmo, né, vai continuar de 20 pontos. Então é 40 pontos para quem não tem gravíssima, 30 para quem tem uma, ou 20, né, para quem tem 2 ou mais infrações gravíssimas. Mas essa é a regra geral, né? A regra geral para os motoristas. A gente tem uma regra específica para aquele que exerce atividade remunerada, né, a carteira. Então, geralmente, motoristas de ônibus, né, transportadores escolares, né, hoje muito forte aqui em Pelotas e aí também no município de Bagé, os motoristas de aplicativos, né, enfim, esses têm atividade remunerada na carteira. Para essas pessoas que têm essa expressão, né, o famoso EAR, no verso da CNH, tá? Para esses camaradas será de 40 pontos, independente das infrações cometidas. Uhum. E essa pontuação, ela segue tendo essa validade dos 12 meses. Isso aí não foi alterado. Se tu cometeu as infrações dentro dos 12 meses, chegou, completou o prazo, zera, recomeça novamente. Isso, justamente. Né? Se mantém a questão dos 12 meses, se avalia o prontuário do condutor nos últimos 12 meses, tá? E se ele chegar a essa soma, né, aí terá o processo, né, de suspensão da carteira. É importante, Diego, a gente salientar também que para o motorista profissional, tá, a gente já tem, há mais alguns anos atrás, aí, a possibilidade de uma reciclagem preventiva. Né? Ela era ofertada, na verdade, quando ele atingia 14 pontos no prontuário. Tá? Então, ele chegava a 14, era uma opção do motorista, poderia procurar autoescola, frequentar essa preventiva, né? E ele zeraria esses 14 pontos. Isso para quem tem atividade remunerada e possui categoria C, D ou E. Agora, como o teto de pontos foi elevado a 40, tá? Essa reciclagem preventiva ela será ofertada a esse motorista quando ele chegar a 30 pontos.
né? Pô, chegou a 30, suspende com 40. É uma opção dele, frequenta a preventiva, zero prontuário, né? Ou não frequenta a preventiva e permanece com os 30 pontos nessa regra, né, do período de 12 meses. Essa foi uma flexibilização, né, que eu te comentava aí, que para o motorista profissional realmente é um número bem elevado de pontos, né, para suspender a carteira. Tu imagina, comete 30, faz a preventiva zero, tem que cometer mais 40 para ter a carteira suspensa, né? Em torno de 70 pontos para um motorista profissional é muita coisa. E ele, pois é, e ele pode fazer uma, um pouco mais, a gente pega um infrator aí, quanto mais que sai cometendo, ele pode fazer mais de uma reciclagem ou tem um limite? Essa preventiva ela é prevista uma vez a cada 12 meses. Porque imagina, né, a gente vê aí nas estradas, principalmente, não taxando uma categoria em si, não vou nem citar, mas nas estradas a gente vê muita barbárie, principalmente nessa questão dos profissionais, e aí tu vai daqui um pouco mais liberar essa liberdade para eles cometerem infração. Vão ficar tranquilo, porque tem pessoas que fazem exatamente isso. A questão, se eu tenho tantos pontos, posso fazer, vou cometer infração, uma multa a mais, uma multa a menos, não me tirando a carteira, não é problema. E agora aumentou isso aí, facilitou mais essa questão da infração, né? Isso aí, eu particularmente, acho muito ruim. Esse foi um aumento, né, do teto aí. Era uma reivindicação antiga já da própria categoria, né? Até porque passam mais tempo ao volante, né? Enfim, teoricamente são mais expostos e tudo mais. E foi contemplado, né, nessa alteração e passa a vigorar a partir de hoje. Essa tem uma peculiaridade, Luiz, que ela é bem interessante, que ela retroage. Tá? Então, se o processo de suspensão da carteira ainda não foi instaurado, né? Sei lá, a pessoa está com 19 pontos na sua CNH, estava até o dia de ontem, a partir de hoje, para suspensão, tá? Será de 40. Tá? Zerou. É. Zerou. Então, Então, e outra coisa, retroagem. como é que pode concluir? Desculpa. Não, eu ia te comentar que essa retroagem, diferente da validade da carteira lá, né? Esse ponto em especial tem essa peculiaridade. Sim. E entrando ainda dentro dessas situações, a questão da suspensão para embriaguez ao volante também teve alteração, ou crime ao volante, como é que ficou do homicídio, alguma coisa nesse sentido? Teve algumas alterações na parte criminal, né, sobre a questão da pena que era substituída, enfim, agora no próprio CPB não há mais essa previsão, né, de prestação de serviço à comunidade e assim por diante. Teve uma modificação também nessa questão. Mas nesse ponto, sim, teve um rigor maior, né? Sim, bom. Isso é muito bom, que é bom divulgar exatamente para que se pense bastante antes de cometer alguma situação ou de se proporcionar uma situação que venha a ocasionar isso com a bebida, né, ao volante, que pense bem que hoje já ficou mais rigorosa a punição. E a questão da defesa prévia, o que nós temos aí também, teve mudança, né? A gente teve algumas mudanças, né, nos prazos, em especial. Tu foi, Diego, aí no município de Bagé por algum tempo, né, autoridade de trânsito, enfim, e a gente sabe que não é uma função fácil, né, lidar com todo o andamento da secretaria, lidar com a parte burocrática também de processos, né, e tudo mais. E isso, o Brasil afora, gerava realmente um grande problema, né, até porque era comum, daqui a pouco, dependendo do município, dependendo da cidade, as pessoas interporam, né, a sua defesa e ela demorar um longo prazo, né, para ter o julgamento, para ter a resposta, né, se teve o deferimento ou não. A partir de hoje, né, nós temos um prazo específico, né, para que as autoridades de trânsito elas julguem as defesas interpostas em um prazo máximo de 360 dias, né? Então a pessoa fez a interposição, a autoridade, né, de trânsito passa a ter um prazo legal agora para dar o despacho, né, justamente para fazer esse julgamento dentro do prazo legal, né? Sobre a responsabilidade, né, de que isso não aconteça, né, se prescrever lá o processo, já na instância de defesa prévia. Sim. Então, outra situação que a gente tem aí também, novo, que
até recentemente, dá para dizer que é recente a questão, a discussão do uso do farol, né? O uso do farol, eu não sei precisar quanto tempo, mas certamente não faz 10 anos ainda que teve uma discussão, pode, não pode, decisão liminar, decisão judicial dizendo que não precisa usar, que precisa usar, e ficou nessa discussão, e agora também se teve essa alteração no CTB, né? Teve uma modificação bem significativa, né? Bem como tu disse, no início dela lá gerou bastante confusão, gerou bastante conflito, questões judiciais, né, acabaram, né, virando palco aí também dessa discussão. E agora, na própria lei, então, eles estabeleceram, né, algumas regras específicas, né, para o uso dos faróis nas rodovias, né? Quais são as principais mudanças, então? A gente já tem hoje grande parte da frota saindo de fábrica com o famoso DRL, né, que é o dispositivo de rodagem diurna, né, uma espécie de um filete de LED que nós temos dentro dos faróis. Ele passa até a ser equipamento obrigatório, né, daqui para frente, para a frota em circulação, para a frota, né, que sair de fábrica. Se criou um cronograma para que as montadoras passem a implementar, né, esse dispositivo. Então, durante o dia, né, nas rodovias, passa a ser obrigatório, tá, ou a utilização do DRL, esse dispositivo de rodagem diurna, ou a utilização do farol de luz baixa, tá, caso ele não tenha essa ferramenta. Mas isso só será cobrado, só será exigido nas rodovias de pista simples, tá? Aquelas rodovias que são duplicadas, né, que são separadas por um canteiro, né, nessas cai, né, a fiscalização, e ela também só pode acontecer fora dos perímetros urbanos. Aquelas rodovias que cortam cidades, né, que cortam municípios, também a fiscalização acaba caindo por terra. Tá? Essa é uma das mudanças também em especial. Houve realmente uma normatização, né, em cima dessa questão. Essa utilização do DRL, nós já tínhamos uma portaria do Denatran, né, que trazia essa orientação, mas não estava na lei, né, e agora ela passa a contemplar, então, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, tá, e assim ajustando também a fiscalização para rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano. Ou seja, exemplificando aqui, a nossa 293 aí, que liga Bagé Pelotas, é obrigatório a utilização do farol ligado durante o dia. E vamos ver uma duplicada de 116, não sei, eu não te confesso que eu não usei a 116 ainda depois que foi duplicada, não sei como tá, mas talvez seja. E sabe que o pessoal de Bagé vai muito à Praia do Cassino, né? Então, Sim, entre Pelotas e Rio Grande, ela é duplicada. Então, nesse trecho, cai a fiscalização, né? Não se cobra mais. não preciso usar. É Isso. aquela situação. Acho que não é nem conveniente, nem interessante ficar no liga e desliga. De preferência já sai, até pela questão que é mais seguro tu andar com o farol ligado, tu andar agora, claro, como tu disseste, nos veículos que já vêm com essa obrigação, já vem de fábrica com isso aí, facilita muito, mas aqueles que não vêm ainda, utiliza o farol, liga o farol independente de poder ou não poder, na dúvida liga, não te atrapalha em nada, né, Cléo? A ideia justamente da utilização é essa, né? Uma questão de direção defensiva. É muito comum, né, Luiz, a gente observar a questão do carro prata, do carro cinza, né, mais escuro aí, às vezes à tardinha, tu olha no longe, né, no ligeirão, daqui a um pouco acaba não percebendo e com o farol ligado realmente chama atenção, né, e faz com que as pessoas percebam a aproximação desse veículo, né. Enfim, então, nada impede, né, que se utilize. Esse DRL dos carros que eu tenho notado, tá, o proprietário lá não tem nem a possibilidade de desligar. Quando ele dá a partida, automaticamente ele acende, né, realmente facilita a visualização. Claro, cabe ressaltar aqui que essa luz de rodagem diurna, ela não substitui o farol baixo no período da noite, tá? Então, os proprietários aí, ou quem conduz o veículo, passa a ter um cuidado, né, para não circular com ela, ao invés de circular com o farol de luz baixa. Nesse caso, passa a ser infração de trânsito, porque a gente vê muitos casos de utilização apenas desse dispositivo. Isso mesmo. A pessoa tem que ter um cuidado já. Eu noto aqui na cidade, aqui em Pelotas, né, com frequência, às vezes as pessoas, né, dão uma partida no carro, acende o DRL e seguem a sua marcha, né? Enfim, não, ele não substitui o farol de luz baixa no período da noite, tá? Sim. E houve uma alteração, já que tu citou no sistema de iluminação também, que a orientação
antes 12 de abril, né, antes do marco da mudança aí, é que sob chuva forte, neblina, cerração, né, se utilizasse pelo menos as luzes de posição, a famosa sinaleira. E agora passa a ser obrigatório, né, o farol de luz baixa também, nessas questões, tá? E aí o DRL também não substitui. Sim, é importante, importante colocação. Então, independente, aí já é independente da faixa, se ela é duplicada ou não, é obrigatório. Em dia de chuva, utilização da luz baixa. Da luz baixa, justamente. Utiliza esse farol de luz baixa, tá? E não o dispositivo de rodagem diurna aí. Ele é somente para pista, a obrigação dele, né? Pista simples, durante o dia em condições normais, né? Enfim. Sim. Olha a pergunta do. Não sei se aparece para ti as perguntas também, os comentários, Cléo, mas vou ler aqui a pergunta do Luciano. Boa noite, Cléo. Diego, uma pergunta. Sou caminhoneiro e diz que agora quem toxicológico mais de 2 anos tem que fazer o toxicológico de novo. Mas final do ano, tem que renovar a CNH. Vou ter que fazer de novo? Ou seja, o prazo para os exames toxicológicos, Cléo, como ficou? Hoje eu recebi, brincando por alto, assim, o Luiz Diego, em torno de 20 ligações perguntando sobre o exame toxicológico, né? Como é que tá, como é que não tá. É o que eu digo, quem tem conhecimento é procurado, velho. Não é Como é à que está a toa. cobrança, o que vai acontecer, né? E assim por diante. Na verdade, essa questão do exame toxicológico, ela não é nada nova, né? A gente já tem, desde 2015, a obrigação, né, de realização desse exame, e lá em 2015, ela já trazia essa obrigação, né, de se renovar ele a cada 2 anos e meio, né? Esse período de renovação no meio, né, da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Só que até então, Luiz, a gente não tinha um artigo de infração para isso, né? E isso não era cobrado, não era exigido. E a partir de hoje, então, esse artigo ele foi incorporado, né? Que é o artigo 165P, tá? Ele prevê para as pessoas que conduzem veículos de categorias C, D ou E, né, que estão com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, uma infração gravíssima vezes 5, né, que nos dá aí em torno de R$ 1.497. É um valor realmente bem elevado. Tá? E ela traz uma segunda previsão também no parágrafo único, que aquele motorista, né, que não executa a renovação periódica, né, a cada 2 anos e meio, vamos chutar aqui, daqui a um pouco ele não foi flagrado pela fiscalização, né, ele seguiu circulando e tudo mais, tá? Mas chegou no momento da renovação, tá? Se aplica uma multa, a gente chama multa de balcão, né, porque é uma multa via sistema, né? Ó, foi feita a consulta lá, o Luiz possui categoria C, D ou E, tem atividade remunerada, não prestou o exame dentro do período devido lá, aplica-se a ele a mesma penalidade, tá? Multa gravíssima vezes 5. E essa infração, ela prevê a suspensão da carteira por 3 meses, né? Até ele realizar um novo exame e comprovar que ele está apto. Não estava muito claro, Luiz Diego, como isso ia ser colocado em prática, né? E tudo mais. E para nossa surpresa, hoje, então, foi editada, tá, uma resolução, que é a 843, e ela está normatizando isso. E aí, explicando já para o Luciano, que foi nosso aluno ali no CS Senat, né? Como é que funciona, Luciano, então, a cobrança? Se o teu exame toxicológico já passou 2 anos e meio, né? Ele já venceu antes da data de hoje, tá? Tu tem um prazo de 30 dias a partir de agora para providenciar a renovação dele, tá? Caso, se tu rode 30 dias após, né, em um caminhão, em um ônibus ou uma carreta com ele vencido, tu está sujeito, né, a essa penalização, a essa multa. Tá? Isso é o que está posto, é a resolução 843 do CONTRAN, tá? Que foi editada hoje. Bom, a multa de balcão é um pouco diferente, né? Para aqueles exames que já venceram antes do dia 12, eles não vão aplicar ela de forma automática, tá? Só vão aplicar a multa de balcão para quem o exame toxicológico venceu a partir de hoje, tá? Enfim, então são dois momentos diferentes. Uma coisa é ser flagrado na via pública, tá? E outra coisa é a multa posterior. Sim. E aí tu fica, por exemplo, na pergunta do Luciano ali, que ele falou, pelo que eu entendi, a renovação dele é no final do ano. Ele vai ter que fazer novamente esse exame? Ele vai ter que avaliar, né, qual é o período que ele realizou o toxicológico.
Se já passou 2 anos e meio, né, possivelmente sim, porque ele deve ter pego a carteira com validade de 5 anos, tá? O exame toxicológico dele já está vencido, possivelmente. Tá? Então, a partir de hoje, ele tem 30 dias para providenciar a renovação, tá? E aí sim, não ter problema, né, em virtude de ser cobrado, ser fiscalizado na via pública. Hoje, Luiz, Sim. o sistema da carteira digital de trânsito ele está passando por atualização. Algumas pessoas já estão recebendo na própria carteira digital, no próprio celular, a validade, tá, do exame toxicológico. Eu, particularmente, na minha ainda não baixou, né, mas algumas pessoas já me enviaram, né, já me comunicaram, tá, e ela traz a informação, ó, seu exame toxicológico vence na data tal. Tá? E a fiscalização, foi bom o questionamento também do Luciano, tá? A fiscalização ela vai acontecer via sistema, fiscalização sistemática. Tá? Tem rolado aí via WhatsApp, Facebook, né, alguns áudios, algumas informações falsas de que o motorista teria que portar o exame com ele, andar com um laudo, né, enfim, isso nada de concreto. Tá? Então será na abordagem, o policial fará a consulta, ó, tá vencido, já passou os 30 dias, e ele está conduzindo um caminhão, um ônibus, uma carreta, será fiscalizado. Tá? Ó, tá vencido, mas ele está conduzindo uma motocicleta, ou está conduzindo um carro, tá? Não será cobrado. Né? Então, tem várias nuances aí, né, nessa questão Sim. do exame toxicológico. Sim. O Júlio aqui faz uma pergunta para ti, Júlio Silva Júnior, fez a renovação em janeiro de 2019, se precisa fazer? Acredito que não, né? E o Aldo, deixa eu ver que eu fiz a inversão aqui, o Aldo, vou mandar um abraço para o Aldo Borges, que é diretor, não sei se ainda está na direção da EPTC, lá, da empresa Porto Alegrense, de Transporte e Circulação, né, Aldo? Está nos assistindo aqui, mandar um abraço para ele. E é isso, vai contigo aí. O Júlio perguntando se precisa fazer em 2019. Eu fiz a renovação dele em 2019. Justamente, né? Se o exame do Júlio ainda não venceu, não se passou os 2 anos e meio, tá? Ele está dentro da regra ainda, né? Ele tem que estar observando lá o período de vencimento. Nesse período de vencimento, né, ele tem mais 30 dias ainda para providenciar a renovação, procurar um laboratório credenciado, né, estar realizando esse exame, para que isso seja atualizado via sistema, né, do CONTRAN. Aí, tá? Eu não sei se o Júlio já percebeu ali na carteira digital dele, se já está aparecendo a informação ou não da validade do exame, porque para alguns motoristas isso já está acontecendo. Para mim ainda não chegou, mas eu já recebi alguns prints aí no celular, o pessoal me enviando, ó, a minha vence na data tal, né? Ó, a minha já venceu. Opa, se já venceu, tem que estar procurando aí a renovação dentro A de 30 dias. consultoria está grande aí. É grande, é grande, é grande. O pessoal procura bastante, né? Mas é que, Normal. infelizmente, né? Infelizmente, Diego, às vezes as coisas não são muito claras, né? A própria normativa, a própria regra acaba deixando dúvidas. O meu ponto de vista pessoal, né, mas longe da legislação, o ideal é que se aplicasse para carteiras renovadas a partir de agora, né, mas não é o que a norma Sim. está prevendo, né, e acaba gerando essas dúvidas, tá? Até porque também não é uma coisa nova, vamos pensar pelo outro lado aqui, é uma coisa já de 2015 e que agora está sendo colocada, né, em prática, mas que infelizmente não era de conhecimento de grande parte das pessoas, né? Até porque tu ia na autoescola, no CFC para renovar a carteira, não te diziam, né? Ó, tens que atualizar daqui a 2 anos e meio, ou tem uma previsão legal para isso, né? Ou coisa parecida. E realmente não se tinha essa fiscalização na via pública, e aí acaba gerando realmente essas dúvidas, né? No dia a dia. Sim. Leandro Mendes aqui, grande Cléo, botando palmas para ti. O cara sabe muito mesmo, né? Merece todo o Um abraço, aplauso nosso aí. um abraço pro Leandro, amigo lá do SAMU, né? E a cadeirinha, Cléo? O que tu nos diz aí? Pois é, essa questão da cadeirinha também sofreu alteração, né, do transporte de crianças, Luiz. A gente já tem aí a regulamentação disso, né, desde o ano de 2008, tá? Não é uma regra nova também. Na verdade, a resolução 277 do CONTRAN, ela foi editada no ano de 2008 e se deu 2 anos para adequação, né? Então, durante 2 anos, Polícia Rodoviária, agentes de trânsito, né, a Polícia Rodoviária Estadual desenvolveram campanhas educativas para que em junho, né, de 2010 efetivamente começasse a cobrança, começasse a fiscalização.
Infelizmente, muita gente deixou para a última hora, né, lá em 2010, e faltou cadeirinha no mercado, né, e assim por diante. Prorrogaram por mais um pouco. Ela começou em setembro de 2010, então a fiscalização propriamente dito, né, sobre essa regra. E, felizmente, né, de 2010 até 2021, a gente anota um número bem considerável, né, o número de lesões de crianças machucadas, lesionadas em acidentes de trânsito, ele passou a ser menor. Isso quer dizer que o pai, ou quem transporta a criança lá, passou a ter um cuidado redobrado, né, nessa questão. Bom, essa resolução ela nos dizia o seguinte: as crianças, né, de 0 a 1 ano, tá, elas devem ser transportadas no bebê conforto, que é uma espécie de uma conchinha que a criança vai no sentido contrário ao fluxo. Tá? Ela vai no banco traseiro lá, olhando para o para-brisa traseiro do veículo, de 0 a 1. Tá? De 1 a 4, a famosa cadeirinha, já voltada para frente, né, olhando o movimento lá, a circulação e tudo mais. De 4 até 7 anos e meio, né, a previsão é de um assento de elevação, uma espécie de uma poltroninha que a criança senta ali, eleva ela para que o cinto pegasse realmente na altura do peito. E de 7 anos e meio até 10, nós não tínhamos um dispositivo regulamentado. A criança seguia no banco de trás, utilizando o cinto normalmente. A nova normativa, tá, ela é praticamente igual à antiga. Tá? A única alteração, a única mudança é das crianças de 7 anos e meio até 10, que agora a gente passa a observar a questão da estatura, né, a questão do tamanho. Se ela não atingiu 1,45 m, né, a criança de 7 anos e meio até 10, ela segue utilizando o assento de elevação. Tá? Se ela já atingiu 1,45 m, ela permanece no banco de trás, utilizando o cinto de segurança normal. Tá? Essa foi a mudança com relação aos dispositivos, né? A utilização de uma maneira geral. O bebê conforto continua de 0 a 1, a cadeirinha continua de 1 a 4, o assento de elevação de 4 a 7 anos e meio, e de 7 anos e meio até 10, observa-se a estatura da criança. Que, no meu ponto de vista, também é um tanto quanto constrangedor, né? O agente lá com uma trena, né? O novo instrumento de trabalho agora é o apito, a trena, o caneta e bloco já está ficando em extinção, né? Porque está se usando o digital, mas a trena tu vai ter que passar a carregar também agora. Pois é, né? Vai se observar realmente a estatura da criança ali, ver se realmente o cinto está passando, né, de maneira adequada, porque era comum. Isso, na verdade, foi um pedido da Abramet, né? A gente tem crianças realmente de estatura mais pequena que o cinto pegava na altura do pescoço, né? Enfim, em caso de colisão, poderia trazer um agravamento. Mas sabe, Luiz, Sim. que essa regra, né, a gente tem exceções a ela, né? Não tem como cobrar de todo em qualquer veículo, até por uma questão logística. Tu imagina um taxista, né? Pô, nessa viagem eu peguei 2 crianças de 0 a 1. Ele tem que ter 2 bebê conforto, né? Pô, na próxima viagem ele tem que ter 2 crianças vai carregar 2 crianças de 1 a 4, tem que ter 2 cadeirinhas. Pô, o cara teria que andar com um jogo de cadeiras, né, dentro do táxi. Tá? Então, para quem isso não se aplica, para quem isso não é cobrado, né, não é fiscalizado? Táxis, né, os veículos de placa aluguel, né, ou placa vermelha, tá? Os veículos com PBT, que é o peso bruto total superior a 3.500 quilos, essa regra também não são exigidas. Tá? Transporte coletivo, da mesma forma, né? Tu imagina lá um ônibus fazendo uma viagem, tá? Tem que ter um jogo de cadeiras. Tá? Transporte escolar, e agora se contemplou, Luiz, a questão dos aplicativos, que até então não era, até porque a resolução era mais antiga, né? Era do ano de 2008, como eu te citei no início, tá? E lá não se tinha a previsão dos veículos por aplicativos. Então, agora ela passa a contemplar eles também na isenção. Tá? Não será cobrado, não será exigido dos veículos, né, de transporte por aplicativos, desde que estejam na devida prestação do serviço. Né? Então, se ele comprovar que realmente está executando a atividade, tá, não será cobrado, não será exigido. Perfeito. O Luciano aqui agradeceu a explicação, parabenizou pelo debate, disse que o exame dele foi feito há 2 meses e está dentro da legalidade. O Danúbio, teu colega aqui de Bagé, agente de trânsito, um grande parceiro, grande profissional, gostaria que fosse abordado sobre procedimentos quando nenhum desses dispositivos estiverem sendo
usados de maneira a fiscalizar e orientar os condutores. Acredito que o corretor tenha traído ele aqui, ficou os consultores, mas acredito que sejam os condutores. Quando nenhum desses dispositivos estiverem sendo usados de maneira a fiscalizar e orientar os condutores. Eu acho que é esses casos que eu citei da exceção, né? Quando ele não é obrigado, não é exigido. Claro, por uma questão de segurança, o ideal é que se utilize, né? Eu não sei aí em Bagé, mas eu tive observando um tempo atrás a plataforma do Garupa, tá? Que é uma ferramenta também por aplicativo, e nela tu consegue, né? Quando vai chamar o veículo lá, ó, eu vou transportar uma criança. Ele já aciona os carros, né, que possuem o dispositivo, né, para o transporte de criança. É realmente uma questão de segurança, né? Enfim. Eu, particularmente, Sim. atendi aqui na cidade, Luiz, há um tempo atrás, um acidente, tá? Onde um transporte coletivo bateu um veículo automotor e a criança foi projetada, né, para fora do veículo. Tinha o dispositivo, mas não estava sendo utilizado, né, no momento da ocasião lá, enfim. Então, ele faz toda a diferença, né? Felizmente, a criança, né, sobreviveu ao acidente, teve lesões e tudo mais, mas tu nota que realmente ele é projetado, né, para proteger o menor. O menor de 0 a 1 ano, por exemplo, né, a proporção da cabeça comparada ao corpo é diferente do que um adulto. Por isso que ele é alocado nessa posição contrária, né? Em caso de acidente, isso acaba minimizando, né, as consequências lá do acidente, né, e tudo mais, e as lesões na criança. Então, isso é justamente pensado, é estudado para proteger, né, os menores e se espera, dentro do possível, né, que os pais ou quem transporta a criança passe a ter um cuidado redobrado. Danúbio deve notar aí em Bagé, com muita frequência, acontece, né? Às vezes o pai na frente, né, de cinto, a mãe também, que é onde a fiscalização enxerga, e a criança solta entre os bancos, né? Pô, em caso de impacto, vai projetar para frente, vai projetar para fora do carro, né? Enfim, e aí a gente tem essa problemática. A Sol Feira aqui fala, isso é Brasil, transporte coletivo e táxi, as crianças não correm risco, absurdo. É uma questão legislativa aí que, sabe-se lá, te confesso que eu desconheço a justificativa, talvez seja pela questão logística, como o Cléo estava falando, não sei se a Sol entrou agora há pouco, acho que ela não pegou a parte que tu falaste ali da questão do taxista ter que levar um número X de cadeirinhas, como bebê conforto, o assento acaba fazendo com que a logística do transporte seja prejudicada. Então, provavelmente essa justificativa, eu concordo, e o Cléo também com certeza concorda, só que a cadeirinha é muito importante, ela é extremamente necessária, e a gente aproveita e pede que os pais utilizem, como o Cléo explicou agora, a questão, inclusive, da forma de utilização, com certeza ali teve um estudo, ninguém simplesmente entendeu que o bebê conforto tem que estar virado, que a cadeirinha tem que estar em tal posição. Então, se exige essa utilização, é porque se tem um estudo garantindo a questão da segurança do condutor, do passageiro, da criança, principalmente no caso ali, e do transporte em si. Então, que se use, que se utilize dessa ferramenta, é o que a gente pede. E eu acho, inclusive, Cláudio, já entrando, dando continuidade nesse tema, mas retornando um pouco ali na tua explicação inicial sobre a modificação, eu acho até que a ideia, eu lembro que o presidente da República andava batendo muito nisso aí, acho que ele, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele que levantou esse debate, né? E me parece até que acho que saiu um pouco mais, deixou um pouco mais rígido por essa questão pelo menos na teoria, né? Por essa questão do tamanho da criança que antes não tinha. Não só não se tirou como era o desejo, mas como ainda colocou mais uma ferramenta ali para controle da utilização ou não da cadeirinha, no caso do assento elevatório, né? É que esse trâmite da mudança da legislação, né, ela não passa só pela Presidência da República, ela passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, né, enfim, isso se tem um amplo debate, né, e aí se implementa. Então, não só a vontade do presidente prevalece, como também não só a vontade do Congresso Nacional, né, o Congresso também fez as suas ponderações e muitas delas não foram aceitas, né, não foram modificadas aí no próprio Código. Eu concordo com a Sol ali, o ideal é que se utilizasse em todo e qualquer veículo, mas por uma questão logística a gente vai ter, né, essa liberação, entre aspas, né, essa não cobrança,
tá? Mas não quer dizer que o pai também não possa utilizar, que ele não possa, né, ter para transportar lá o menor, enfim. Eu, particularmente, aqui noto alguns transportadores escolares que levam as crianças para o berçário, né, e tudo mais. Grande parte deles tem, e o transporte escolar ele é isento também, ele não é cobrado, né, dessa questão. Tá? O Danúbio complementou ali, a gente tem realmente outras exceções além dessas, né? Então, pô, se eu tenho um carro que só tem bancos na frente, tá? Eu sou um motorista, uma Saveiro, uma Pampa, por exemplo, e eu vou ter que transportar um menor ao lado. Esse menor, ele vai ter que se utilizar, né? Vai ter que utilizar o dispositivo correspondente à sua idade, né? Não tem aquela história do menor no colo da mãe, né? Ou duas crianças usando o mesmo cinto, enfim. Então, A regra é a mesma, né? a regra é a mesma, né? Até se tem uma orientação quando se transporta no banco da frente, né? Que se recue ao máximo o banco, né? Na posição mais atrás, lá, enfim. Alguns carros a gente tem a possibilidade até de desligar o airbag, né? Porque o airbag contra a criança e contra a cadeirinha ele pode ter um fator de maior risco também, né? Enfim, então são algumas orientações que a gente tem aí na questão do transporte de menores. Tá? E pegando esse gancho, né, Luiz, e já seguindo no assunto do transporte de crianças, tinha uma coisa que não batia, né, porque a criança no banco da frente do carro lá, né, 10 anos de idade, né, e todos os cuidados indispensáveis. Mas para transportar na moto, né, se previa uma idade menor, né, que era 7 anos de idade. Aí ter condições de se firmar também, de segurar lá na cadeira, né, no ocupante da moto e tudo mais. A partir de hoje, isso muda também, né? A criança, para ser transportada na moto, tá? A partir dos 10 anos. Então, a gente passa a ter uma faixa etária, né, igualitária ali do banco da frente também para transportar na motocicleta, né, enquanto carona. E aquele motociclista, né, que insistir em transportar a criança menor de 10 anos, né, e que não tenha condições também de segurar, né, de firmar lá, isso, pela previsão do código, é uma infração gravíssima com a pena de suspensão da carteira, né, do direito de dirigir, porque a gente comentava no início da live ali da questão da pontuação, né, de 40 pontos, de teto e tudo mais, mas segue infrações que suspendem a carteira de uma maneira mais imediata, né, de uma maneira mais direta. Claro que ele vai ter, né, a oferta lá da defesa prévia, do recurso à jari, né, e tudo mais, mas ela gera a suspensão, né, sem ele ter infrações anteriores, assim como com a pessoa que bebe e dirige, né? Assim como aquele camarada que excede a velocidade acima de 50%, né? Aquele que participa de pega-borracha, omissão de socorro. Essas são infrações que continuam tendo a suspensão da carteira, né? Já junto, né, ao artigo lá. A gente chama de infrações autossuspensivas, né? Elas autossuspendem o condutor. É bom que tenha essas punições assim severas quando se está aparecendo algumas flexibilizações, frouxidões, vamos dizer assim, é bom que se tenha algumas punições severas para que a gente tenha assim sempre o medo de cometer infração, seja pela punição, seja pela questão financeira, que a multa, apesar de uma das experiências que eu tive na secretaria, de ver que tem muito infrator que já não dá mais bola para multa. Infelizmente, ela inclusive não tem pessoas que nem aquela história, se tocar no bolso ele aprende. Tem condutor aqui em Bagé, acredito que seja isso meio aí em Pelotas também, em diversos outros lugares, que nem o bolso já não está mais sentindo. Se não tiver algo mais rígido, como por exemplo uma própria prisão, infelizmente o condutor não deixa de fazer. Deixa eu só, antes de passar novamente aí, o Júlio, agradecer o Júlio Silva Júnior, que parabeniza pela live, como sempre, muito produtiva, principalmente por condutores que, assim como eu, está sempre ligado para as atualizações. Forte abraço, boa noite. Parabéns aos organizadores. Mais uma vez, obrigado ao Cléo por hoje, sempre a disponibilidade de ajudar, não só eu, como todos que te procuram. Parabéns. Danúbio, agradecendo as orientações, momento de compartilhar conhecimento e a realidade do município. A Sol aqui novamente, perguntando se já falaram sobre as luzes acesas durante o dia. Acho importante. Já falamos, só o Cléo, se tu me permitir. Me permitir não, estou convidado, por favor, se tu puder repetir, na verdade, fazer uma síntese aí para a Sol de novo, só sobre as luzes aí, explicar para ela, por favor. O que acontece, Sol? Então, a partir de hoje, tá, pode ser utilizado o DRL, que é o dispositivo de rodagem diurna, que é aquele filete de LED,
tá? Ou pode ser utilizado o farol de luz baixa, né, durante o dia nas rodovias. Só que isso só será cobrado, só será fiscalizado nas rodovias de pista simples, né? Na rodovia duplicada, a fiscalização, né, não acontecerá mais sobre o uso do farol, tá? E só ocorrerá também fora do perímetro urbano. Então, aquelas rodovias que cortam cidades, né, que cortam municípios, a fiscalização também nesse trecho deixa de acontecer. Claro que isso não é impeditivo para que a gente utilize, né? Até por uma questão de direção defensiva, por uma questão de cuidado, tá? Mas a cobrança, a fiscalização, tá? Em rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano. Isso aí. Agradecer que está assistindo conosco aqui a Solange, o delegado de polícia aposentado, presidente do CONCEPRA aqui de Bagé, o Dr. Cezefredo, Ana Corina, o Leontino, o Antônio Adalto, a Viviane, o pessoal participando, assistindo. Muito obrigado pela presença de todos. Léo, outro ponto que eu acho que é importante aqui, se a gente conseguir tratar, que é também algo que é bem... O trânsito, como eu digo, é o que mais influi tem influência aí na nossa vida no dia a dia, onde a gente tem o contato com o maior número de pessoas e não se dá conta, não tem consciência disso, né? Tá passando aí por inúmeras pessoas no dia a dia. E as realizações de trânsito, a gente, acredito que tu não tenha visto isso na tua faculdade, eu não vi na minha, mas o trânsito, o direito de trânsito, por exemplo, ele não faz parte dos ensinamentos, né? Não tem, a gente não tem essa opção, não sei se tu tiveste, eu não tive. E uma das modificações que também é muito comum, muito simples de se fazer, todo mundo está disponível à disposição de ter essa possibilidade, é a comunicação de venda, né? Ela também teve uma alteração no prazo. O que tu consegue falar para nós aí? Realmente, isso é uma pena, Diego. A gente sente na faculdade de Direito essa falta, né? Até porque o processo administrativo de trânsito ele é bem amplo, bem vasto, né? E bastante discutido. Tá? A gente tem aí a questão de pós-graduações, né, especializações na área, mas gostaria de ter observado lá na própria faculdade, né, enquanto estudante. Sabe que esse é um tema que eu gosto bastante de comentar, né, porque na prática, né, no dia a dia, as pessoas têm muito problema com essa questão de comunicação, né, passa a procuração, né, vende ao vizinho, vende ao parente, né, isso é dor de cabeça na certa quando ele não toma o trâmite legal, né, o cuidado lá esperado, tá? A questão correta, né, quando se vende um carro, quando se vende um veículo, aqueles veículos que foram adquiridos até o ano de 2020, ainda era impresso um documento que a gente chama de CRV, que é o Certificado de Registro, né, do Veículo. As pessoas chamavam também de DUT, né, o Documento Único de Transferência. Quem tem carro há bastante tempo, certamente tem ele guardado em casa, num lugar bem seguro, né? Sabe, Diego, que tem proprietário que guarda tão bem que depois procura e não acha, né? Isso é bem comum, né? Mas, então, ele pega esse documento único de transferência lá, faz o preenchimento, tá? Reconhece as assinaturas, vai até o CRA e ele faz essa comunicação. Tá? Olha, estou me isentando de qualquer responsabilidade. A partir de agora não é mais meu. Tá? Bom, quando ele faz essa comunicação, quem está adquirindo, até a data de ontem, né, tinha um prazo de 30 dias para efetivar, né, essa transferência. A partir do dia 12, a partir de hoje, esse prazo ele é estendido, é um prazo de 60 dias. Então, faça a comunicação, tá? Agora a pessoa vai ter 60 dias, tá, para efetuar as vistorias, né, pagar as taxas correspondentes e aí sim efetivar a transferência. Cabe lembrar aqui, Diego, que em virtude da pandemia, tá, esses prazos eles estão suspensos, tá? Agora, atualmente, tá, de comunicação de venda, de interposição de recurso, o próprio prazo para renovação de carteira também está suspenso, tá, em virtude da pandemia. Então, as CNHs, as Carteiras Nacionais de Habilitações que venceram, né, em março de 2020 para cá, de 1º de março de 2020 para cá, não estão sendo cobradas, né, não estão sendo exigidas por força. Até então era uma portaria, né, do CONTRAN, hoje saiu uma resolução, né, realmente homologando, né, esse trâmite. Então é burocrático, mas é esse mesmo o andamento aí, né, da questão. Sim. Aqui uma pergunta para ti bem nativo, aí, bem regional, o Gabriel Medeiros perguntando, Cléo, então na Presidente João Goulart não precisa mais usar o farol ligado. E a Sueli Gomes parabenizando pela live, muito esclarecedora. Obrigado, Sueli. Muito obrigado.
Realmente essa avenida nós temos aqui, ela corta o município de Pelotas, né? Então ela corta o perímetro urbano, né? Então vamos ter que observar a orientação da Polícia Rodoviária Federal, se realmente considera ela com características, né, de vias urbanas, e aí possivelmente não teremos a cobrança nesse trecho, né? Sim, que teve graças a essa alteração. Porte da CNH, Cleo. Nós estamos quase finalizando, já estamos quase fechando 1 hora aqui, né? Vamos tratar esse assunto aí do porte da CNH, então, por favor, para a gente encerrar isso aí, encerrar essa nossa live. Sabe que o porte do CRLV, né, na verdade o porte do CRLV, pegando o gancho aqui, o porte do CRLV, ele é obrigatório, tá? O documento do veículo lá. Seja ele na modalidade impressa, seja ele na modalidade digital agora no próprio telefone celular. Mas desde 2016 a gente tem uma expressão lá que caso a fiscalização tenha condições de consultar ele, tá? Ele pode ser dispensado. Então, sei lá, o motorista terminou a bateria do celular, tá? Sei lá, não está portando o documento do veículo e a fiscalização tem condições de consultar via aplicativo, via sistema, poderá ser dispensado. Isso já acontecia para o CRLV. A partir de hoje, passa a acontecer também para a Carteira Nacional de Habilitação, né? Então, a regra é a mesma, né? Dentro do possível, a gente porta ela, seja no documento físico, seja no meio digital, tá? Caso o motorista não porte e a fiscalização tenha condições de consultar, esse porte pode ser dispensado, né? Então, a gente pode ter situações daqui a um pouco, sei lá, no interior do município, onde a internet não pega, não funciona, enfim, eu não tenho como consultar, é um documento de porte obrigatório, que está expresso na lei, tá? Não, eu tenho condições de consultar, então posso, né, não pegar em mãos, né, não exigir, porque com o simples dado do motorista ali, né, RG, CPF, né, algum documento, ele consegue fazer a identificação aí via aplicativo do Detran, ligando para a sua base, né, fazendo contato com o rádio lá, fazendo essa consulta, né, e verificando se realmente a pessoa é habilitada ou não. Eu, em virtude da pandemia, Luiz, mas é uma questão pessoal minha, tá? Até para minha proteção e proteção do próprio condutor, hoje nas abordagens, dificilmente a gente pega o documento em mãos, né? A gente faz a consulta ali, dependendo da ferramenta que tu tem para consulta, tu consegue verificar até a foto da pessoa, né, que está expressa na CNH e fazer o comparativo se realmente é o camarada que está dirigindo ou não, né? Sim, é bom, até nesse momento que nós vivemos, essa evolução aí facilita também. Léo, muito obrigado aí pela tua disposição. Não sei se tu queres complementar, queres colocar mais alguma coisa aí. A gente tinha combinado aí de fazer essa conversa, esse papo aí dentro de 1 hora, até para também não ficar muito maçante. Tema tem bastante. Maio Amarelo, já faço um convite aí para que a gente possa voltar a conversar agora, mês que vem. Aí vamos marcar uma data para no Maio Amarelo a gente trazer aí as tuas colocações sobre conscientização no trânsito, que tu tem muito conhecimento, traz agrega muito o teu conhecimento para a gente aqui. Então, te agradecer. O Gabriel Medeiros aqui está trazendo uma outra dúvida, se tu puder responder. Cléo, outra dúvida referente a CNH com prazo de validade. A minha vence em 2023. Com a alteração do prazo, ela passa a valer até 2028. Você já falaste, mas por favor, se tu puder repetir para ele. O Gabriel, pela foto dele aqui, né, como ele não completou 50 anos, então ele vai pegar, né, o prazo já de 10 anos, né, passa pela avaliação médica, passa pela avaliação psicológica lá, se ele tem atividade remunerada na carteira, né, e aí acaba pegando, né, os 10 anos de validade aí da CNH. Mas encaminhando aí, Diego, então, para o final, eu que agradeço o convite, né, pela discussão, pelo tema. É um tema que me agrada bastante. Bem como tu ressaltou, mês que vem temos aí as atividades do Maio Amarelo, né? Eu, como observador certificado, né, do Observatório Nacional de Segurança Viária, este ano recebi a missão, né, de ser um dos representantes no Rio Grande do Sul. Então estarei aí, né, discutindo, né, fomentando a discussão sobre a temática, tá? E já deixo aí o convite, né, para que no mês de maio a gente retorne aí o encontro, né, mesmo da forma online, que não é o ideal, né, mas que a gente possa realmente estabelecer o debate, a discussão sobre a temática. Bacana, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram aqui conosco, comentaram, a Sol aqui lamentando que chegou tarde, que ela é esclarecedora. Não vai faltar oportunidade, segue o Cléo aí no Facebook, que como eu falei no começo, Sol, ele é uma grande autoridade aqui do nosso estado, ele é agente de trânsito em Pelotas, bacharel em Direito,
e como ele falou, é membro do Observatório Nacional, uma grande autoridade de trânsito. Eu fico muito grato pela tua parceria de sempre, Cléo, e agradecer a todos que participaram conosco aí. Na próxima oportunidade, mês que vem, a gente conversa novamente, traz outros assuntos, já tira aí uma febre, como você diz, de como é que ficou essas alterações, né? Como é que tu aí está sentindo, tu que vai pegar essa parte na rua aí da questão da fiscalização, como é que tu vai sentir essa questão da adaptação? E aí a gente bate um papo novamente. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado mais uma vez aí, um bom descanso para ti, uma boa noite para ti e para tua família. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Um abraço, pessoal.